A Constituição da República estabelece que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Na prática, será que é isso que está acontecendo? Sou o professor Vitor Vieira e vamos comentar um pouco sobre as recentes polêmicas envolvendo o deputado Daniel Silveira. Ele foi condenado pelo STF e, menos de 24 horas depois, teve sua pena perdoada pelo presidente da República por meio de decreto. Isso é possível? Está dentro da Constituição? O que é que pode acontecer daqui para frente? Vamos tentar aqui fazer uma análise jurídica, tá? Não política, a respeito desses pontos, para a gente tentar entender um pouco desses dispositivos que foram utilizados, certo? Bom, primeiramente, a decisão, a sentença, a condenação. Essa condenação por si já merece um vídeo só para ela. Por quê? Porque foi um aspecto bem polêmico, certo? Alguns pontos ali podem ser bastante discutidos, como, por exemplo, a questão do impedimento dos ministros do STF. Ora, a vítima estava julgando o ofensor. Questão de competência do STF, tá? A questão também da própria continuidade típico-normativa da Lei de Segurança Nacional. O que é isso, professor? Bom, o Daniel foi condenado, o deputado Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses pela prática dos crimes de coação no curso do processo, 344 do Código Penal, e pelo crime do artigo 18 da Lei de Segurança Nacional. Essa lei foi revogada. Atualmente, esse dispositivo estaria contemplado no 359L do Código Penal. Os crimes contra o Estado Democrático de Direito estão no Código Penal, mas há uma discussão acerca dessa continuidade, ou seja, por mais que ela tenha sido revogada, se ela tivesse sido transferida para outro tipo penal em outro diploma, não houve abolitio criminis. Mas há controvérsias. Não vamos entrar nesse mérito aqui agora, tá? Também não vamos entrar na questão da imunidade parlamentar, se houve ou se não houve crime. Quero conversar com vocês a respeito da graça concedida pelo presidente da República. O que é a graça? A graça, professor, tem muita gente falando de indulto. Tá? A graça é o indulto individual. O que é isso? É uma espécie de perdão concedido pelo presidente da República. Professor, o presidente tem esse poder? Ele pode mesmo fazer isso? Sim, pode. Está lá no artigo 84 da Constituição Federal. O presidente da República tem competência para conceder indulto e graça. Tá? Então, quanto a isso, não houve nenhum problema. Competência constitucional. Se a gente pega lá o artigo 84, inciso 12, a gente vai ver que cabe ao presidente conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, aos órgãos instituídos em lei. Como eu disse, a graça nada mais é do que um indulto individual. Vi já também algumas pessoas falando, mas não pode porque é um crime contra o Estado Democrático de Direito. De fato, não há essa proibição. Por quê? Vejam, a graça, o indulto, não pode ser concedido nos crimes hediondos e equiparados. Então, a gente vai ver lá na Constituição o chamado 3TH, terrorismo, tortura, tráfico de drogas e hediondos. São crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, tá? Então, nesse caso, não poderia haver a concessão da graça. Mas não estamos falando aqui desses crimes. Estamos falando de crime contra o Estado Democrático de Direito, que é inafiançável, mas está em outro dispositivo, não nesse. Certo? Então, não há nenhum óbice constitucional à concessão da graça. Tem se discutido aí em relação ao momento. Porque, em regra, o indulto é concedido após o trânsito em julgado da decisão, ou pelo menos após o trânsito em julgado para a acusação. Não foi o caso, mas também não parece haver aí um impedimento em se beneficiar o réu antes do trânsito em julgado dessa decisão. Certo? Então, graça ou
o indulto individual é esse perdão judicial concedido pelo presidente da República para pessoas específicas. Qual é a diferença da graça para o indulto? O indulto é mais geral. O indulto, você coloca lá requisitos, quem se encaixar naquele requisito vai ser perdoado. Qual é o grande detalhe aqui? Um dos pontos principais. A graça, o indulto, vão atingir apenas os efeitos penais da condenação, ou seja, afasta apenas a pena de prisão. Isso já está consolidado pelo STJ, isso já está decidido pelo STF. Então, a ideia do decreto era afastar tudo. O que é que o presidente também estava buscando? Afastar também todos os efeitos, permitir ainda que ele ficasse ali com a sua elegibilidade garantida, que ele não fosse afastado do cargo e não fosse declarado inelegível. Aqui nós vamos ter uma discussão. Porque por esse entendimento, não é possível afastar os efeitos extrapenais. O indulto e a graça afastam apenas os efeitos penais. Ou seja, a perda do mandato continua. Só que isso não é tão simples assim. Por quê? Já havia ali uma discussão que ficou interminada. Está em aberto ainda consolidar. Que discussão é essa? Quem determina? Caso de condenação criminal, a perda do cargo de forma automática? Olhem o artigo 55. Lá no artigo 55, parágrafo 2º da Constituição Federal, vocês vão ver que essa perda do cargo em razão de condenação criminal será decidida pela Casa, ou seja, teria que ser decidida pela Câmara dos Deputados. Mas o STF, em ocasiões anteriores, já determinou a perda automática. A Casa, o Senado ou a Câmara apenas corroboraria essa decisão. Mas também já há uma discussão. Havia um processo em andamento que o STF iria discutir isso, o STF seguiu sem resolver esse mérito. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu que o STF, antes mesmo do julgamento do deputado, pediu que o STF se manifestasse sobre o ponto. Entretanto, a gente vai ter que ver isso aí nos próximos capítulos, certo? Outro ponto que a gente tem que observar diz respeito aqui à possibilidade de análise judicial desse decreto. O próprio STF já foi instigado aí a se manifestar sobre um indulto e disse que não cabe ao judiciário entrar no mérito. Não cabe entrar no mérito do indulto. Mas nada impede que outros aspectos sejam analisados, certo? Então a gente pode ter também, vi muita gente levantando aí questão de impessoalidade, questão de motivação, certo? Motivos que foram utilizados, será que esses motivos existem realmente? Tá? Será que não houve aí uma ofensa à impessoalidade? A gente está falando de princípios constitucionais que são aplicados a todos os atos administrativos, inclusive aqui aos decretos, inclusive aos atos de indulto e graça, certo? Então, no mérito, não pode entrar, mas é possível analisar essa legalidade, essa constitucionalidade desse decreto. Portanto, o que é que a gente vai esperar aqui para os próximos capítulos? Nós vamos ter que verificar, que esperar, porque o STF com certeza vai ser instigado. Já tem aí senador dizendo que vai entrar com a DPF para questionar esse indulto. Vamos ter que observar, então, se o STF vai se manifestar acerca do mérito, se vai analisar esses parâmetros aí de impessoalidade, de motivação, se vamos ter que esperar também decisões quanto à perda do mandato,
tá? Se vai persistir esse efeito, porque a graça foi concedida antes mesmo do trânsito em julgado. Quem decide é a Câmara dos Deputados, é o próprio STF. Essa graça tem capacidade de afetar isso aí? Então são muitas questões que ainda precisam ser consolidadas pelo Supremo, e tudo isso no meio de uma turbulência política, tá? Porque, pessoal, não tem como. Quando a gente está falando desses aspectos, a questão política entra sim, tá? Não é para ser o principal ponto, mas também tem que ser considerado, certo? Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos. Desse caso, com certeza, vai vir muita coisa